e abra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Antes do 8, eu quero só que você abra no 5, nós não vamos ler o 5. Quero só mostrar para você. Mateus 5, aí vira a página Mateus 6, depois vira a página em Mateus 7. Esses 3 capítulos, né? São aqueles capítulos conhecidos como o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Ou seja, Jesus trouxe 3 capítulos de instrução, de orientação, de ensinamento para os seus discípulos. E quando nós lemos Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7, nós vemos ali a ética do reino de Deus. Postura, comportamento, como orar, como jejuar, como lidar com o irmão, perdão. Nós vemos uma série de instruções e uma série de orientações. Então Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7, orientação sobre julgamento, orientação sobre juízo, instrução sobre oração, a bondade de Deus. Você pode ler isso lá na sua casa depois, e você vai ver como é um capítulo assim tão rico, tão poderoso. Vai nos ajudar nas relações pessoais, nossa relação com Deus, nossa relação conosco. São 3 capítulos poderosos. Então, Mateus 7, 28 e 29. Aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7, a multidão se admirou da doutrina. A multidão, que ensinamento, que instrução, porque ele ensinava com autoridade, e não como os escribas. Ou seja, os escribas falavam, mas não tinham autoridade, não tinham vida, eles não viviam o que ensinavam, diferente de Jesus. Então, o ensino de Jesus vinha com autoridade, o ensino de Jesus vinha com graça, vinha com poder, as pessoas sentiam o impacto daquela palavra que ele dizia. Então, o povo está descendo assim impactado, com 3 capítulos de instrução. O povo está descendo assim, uau, nunca ouvimos isso, uau, que palavra é essa, que autoridade é essa? O povo está impactado com o que Jesus ensinou. Mateus capítulo 8, verso 1. Tente imaginar um povo cheio de expectativa, tente imaginar um povo impactado, descendo e comentando sobre aquela palavra, aquela instrução de Jesus. Descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Que multidão é essa? A multidão que ouviu o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7. A multidão que havia acabado de ouvir, de receber de Jesus. A multidão que havia acabado de ser alimentada pela palavra. Então aquele povo está descendo com a expectativa alta, o coração queimando, a alma jubilando, revestido de toda aquela palavra, toda aquela instrução, todo aquele ensinamento. Imagine a alegria daquela multidão, imagina o ânimo daquela multidão, imagina a disposição daquela multidão. Então, Jesus vai descendo e um grupo grande de pessoas estão acompanhando ele. Verso de número 2. Eis que veio um leproso. Marca aí essa palavra, leproso. Leproso, marca aí, leproso. Vem o leproso. Então, para entender o leproso, nós temos que olhar para o leproso não com os nossos olhos, mas com os olhos da Bíblia, com os olhos do que significava e representava um leproso lá no Novo Testamento, lá no Velho Testamento. Então, por exemplo, a lepra como uma doença física, vamos começar com isso. A lepra como uma doença física, ela significava que a pessoa
havia perdido a sensibilidade. A lepra é isso, a falta da sensibilidade. Um problema que acometia os nervos de uma pessoa, o sistema nervoso, e a pessoa perdia a sensibilidade do toque, do físico. Então pensa assim comigo. Se eu começo a apertar o meu dedo aqui e de repente começa a doer, o que eu vou fazer? O que você acha? Eu paro, não é? Se eu pego, por exemplo, uma faca e eu vou cortando o dedo e começa a doer, o que é o normal? Parar, por causa da dor. Normal, né, gente? Uma pessoa normal, uma pessoa natural, né? Ok? Agora, e se eu não tenho a sensibilidade? Eu começo a apertar, eu posso passar um instrumento cortante, eu posso esbarrar numa pedra, numa quina como essa, com muita força, e eu posso machucar as minhas extremidades, e eu não vou sentir nada. Por quê? Porque eu não tenho sensibilidade. Então a lepra no físico, ela fazia isso. Ela ia tirando a sensibilidade, a começar pelas extremidades do corpo. Se a pessoa não tem sensibilidade, o que ela começa a fazer? Ela começa a se machucar. E à medida que ela se machuca, ela pode nem sentir que está se machucando. Mas depois ela começa a perceber a degeneração dos membros, do corpo, das extremidades do corpo. Ela se machuca e não tem noção que está se machucando. Mas depois ela vê o sangue, o corte, o membro que começa a se deteriorar. Ou seja, ela está se ferindo com golpes, com encontros. Ela está se ferindo no dia a dia e não tem noção. Depois ela só vê as feridas, o machucado, o sangue, porque falta a sensibilidade para o corpo, falta a sensibilidade física. Como consequência, a lepra ia degenerando a aparência da pessoa, porque você imagina, a pessoa se cortando, se machucando, perdendo membros. Aquela doença também começava a trazer um mau aspecto físico. Resultado, a pessoa ficava toda machucada, toda ferida e com uma má aparência, um mau aspecto. Com isso, haviam leis na época. E dessas leis, haviam algumas leis no livro de Moisés, na lei de Moisés, instruindo, orientando o que fazer no caso da lepra. Então, além do problema físico, a lepra trazia agora um problema que era moral e religioso, porque tinha uma lei de instrução e de orientação a respeito da lepra. Como era uma doença transmissível, a orientação era clara. Quando aparecer aí alguém leproso, esse leproso tem que ser tirado do vosso meio, tem que ser afastado do vosso convívio. Então agora imagina, a pessoa tinha um problema físico, agora ela tem um problema moral, um problema religioso, porque tem uma lei contra aquela doença, tinha uma lei contra aquela situação. E essa lei dizia assim, o leproso tem que ser afastado. Ao ser afastado, perdia relacionamento, perdia contato, perdia família, perdia amigo, perdia tudo. Porque ninguém podia sequer tocar em um leproso. Se não pode tocar, como que vai conviver? Como que vai ficar perto? Como que vai poder ter intimidade? Então o leproso era afastado de tudo. Se ele tinha casa, tinha que deixar casa. Se tinha família, tinha que deixar família. E ele ia ter que viver agora no meio de uma comunidade de leprosos. Nos dias do Novo Testamento, essas comunidades eram tão grandes que em alguns lugares existia o Vale dos Leprosos, que aqueles leprosos se juntavam e já que eles não podiam conviver, trabalhar ou fazer qualquer coisa, ficavam ali um ajudando o outro, esperando uma bondade de alguém jogar um alimento,
mendigando. Era uma vida muito difícil, muito complicada. Então veja, problema físico, o problema moral, religioso, o afastamento gerava um problema emocional, porque a pessoa agora está afastada de todo mundo, é um problema emocional também, da rejeição, do desprezo, do distanciamento, do abandono. Veja quantos problemas um leproso tinha que enfrentar. E por que eu estou falando hoje? Porque nos nossos dias, talvez se eu fosse olhar hoje aqui, eu não vou encontrar ninguém com lepra. Se eu fosse olhar aqui, ninguém com uma lepra física. Mas as mesmas coisas que acometeram o leproso, pode estar acometendo alguém hoje aqui. Lembra que eu falei que o leproso se machucava, fazia as coisas e não tinha noção que estava se machucando? Quantas pessoas que estão machucando a si mesmo e não tem noção? Você sabe que as pessoas gostam de falar muito assim, das feridas que outros fizeram nele. Já viu assim? Fulano me machucou muito, ela me feriu muito, aquele lá naquela casa, aquela madrasta, aquele padrasto, e aquela pessoa, aquele relacionamento, eu saí muito ferido, saí toda ferida. Falamos muito das feridas que os outros fizeram em nós. E as feridas que nós fizemos em nós mesmos. E as feridas que nós autorizamos as pessoas a fazer em nós, com acessos que nós damos, com autorização que nós entregamos. Então o leproso é isso, é alguém que está se ferindo e não tem noção. E aí você está sentado e pensando assim, se eu soubesse que eu ia sair daquele jeito, mas nunca que eu tinha entrado naquela sociedade. Se eu soubesse que eu ia sair daquele jeito, mas nunca que eu tinha aberto a porta da minha casa para aquela pessoa. Se eu soubesse que eu ia sair daquele jeito, mas nunca que eu ia conceder esse acesso e essa autorização. Nunca que eu ia entrar nesse negócio, nunca que eu ia fazer isso. Então, o leproso se machucava e depois só via o resultado, só via o sangue, só via o corte e só via a deteriorização do seu corpo. Aí talvez você está hoje aqui assim. Você pensou que ia ser bênção e agora você só está vendo a tribulação. Você pensou que ia ser alegria, só está vendo o choro. Você pensou que ia ser top e está sendo destop. Não deu tempo de eu achar o contrário. O dislike. O quê? O down. Obrigado. Obrigado, Aranda. Ou como diz o Dinas, ia ser like e virou dislike. Mas dislike existe? Existe dislike? Então é o dislike. É o desgosto. Boa. Você ficou no desgosto. E aí agora, gente, sobrou isso. Você está igual leproso. Depois o lepra, lembra que eu falei que a lepra tinha aquela coisa do rejeitado, ir embora. Tinha aquele negócio do ter que abandonar tudo, de viver isolado. Aí depois que você começa a sofrer as decepções, o que você põe na tua cabeça? Eu tenho que me isolar de tudo e de todos. Porque afinal, homem é tudo igual. É verdade. Afinal, bispo, mulher é tudo igual. É verdade, é tudo igual. E aí você começa a medir as pessoas pela sua última decepção. Igreja é tudo igual. Pastor é tudo igual. E aí você coloca todo mundo na mesma prateleira. A decepção vai te afastando, você vai se isolando. Aí você não tem mais intimidade com ninguém, não liga mais para a família. Você começa a esfriar na fé, vai se afastando da comunhão. É a situação do leproso. Com isso, você vai ficando cada vez mais isolado. Eu estou pregando para algumas pessoas aqui, que cada dia que passa você está mais isolado. Só pensando na sua dor, se você olhar para mim aqui, tem vitória. Só pensando no seu sofrimento, só pensando na sua angústia, só pensando no que aconteceu contigo. Isso é o que estava acontecendo com esse homem. Estava no vale dos leprosos, longe de tudo e longe de todos. Esquecido lá no vale dos leprosos. Só que um dia aquele homem tomou uma decisão.
E a decisão foi o seguinte: a minha lepra me trouxe até aqui. E se eu seguir no caminho que eu estou andando, o meu destino vai ser o mesmo desse tanto de leproso aqui, desse buraco. Eu só tenho uma solução: ou eu decido romper com esse estilo de vida de lepra e me levanto para buscar uma esperança, uma solução que somente em Jesus existe, ou eu sei qual vai ser o meu futuro. Então deixa eu falar uma coisa para ti: só tem uma solução para você: sair desse buraco do vale dos leprosos. Só tem uma solução para ti: sair do buraco. Então balance alguém e fala assim: meu filho, saia desse buraco. Revolta não vai te levar a lugar nenhum. Rebeldia não te leva para lugar nenhum. Pelo contrário, revolta e rebeldia automaticamente nos faz associar o primeiro revoltado e o primeiro rebelde do mundo. Diga aí, quem foi ele, bispo? Vou falar o nome dele não, só vou fazer o símbolo dele, ó. Esse aqui foi o primeiro revoltado e o primeiro rebelde do mundo. Se revoltou contra o pai. Se revoltou contra e se tornou um rebelde contra o pai. Então veja que a rebelião e a rebeldia não vai te levar a lugar nenhum. E você vai ficando cada vez mais amargo, cada vez mais azedo. Não vê esperança em canto nenhum. Porque revolta e rebeldia vai azedando e contaminando o nosso coração. E você se torna um revoltado contra a felicidade alheia. Porque se você vê alguém feliz, você já começa a pensar assim: se ele é feliz é porque ele roubou a felicidade de alguém. Se ela é feliz, esse mundo é ingrato, porque como ela é feliz e o outro não é feliz. E aí você começa a entrar nessa paranoia desses discursos. A rebelião e a rebeldia vai amargando a alma do ser humano. E aí você não consegue se alegrar com a felicidade de ninguém. Você não consegue se alegrar com nada que Deus está fazendo na vida de outras pessoas. Assim era a vida do leproso. Mas teve um que estava lá no meio do vale. Você imagine quantos leprosos existiam no vale naquela época. Tinha muito, né? Mas a Bíblia que diz que só um decidiu se levantar. Só um decidiu sair daquele buraco. Só um decidiu romper com aquela vida velha. Só um decidiu romper com aquele buraco do vale dos leprosos. Entende? Você tem que pôr uma coisa na tua cabeça. Coloque isso na sua cabeça. Às vezes, para você abraçar o seu compromisso com Jesus, você não vai ter muita gente dando tapinha nas suas costas. Às vezes, para você seguir na sua jornada, na sua direção com Jesus, não vai ter muita gente incentivando para você avançar e caminhar. Mas eu quero que você assuma uma posição e uma disposição hoje. Ainda que você seja o único de um grupo de amigos, ainda que você seja a única na família, ainda que você seja o único dentro de uma casa, ainda que você seja o único no ambiente de trabalho, assim diz o Senhor: fique firme, porque grande é a obra que eu tenho contigo nessa terra. Um bom tempo da minha vida eu fui o único dentro da minha casa. Um bom tempo da minha vida eu fui o único num círculo de amigos. Eu sei o que é isso. Muitas das vezes você tem que largar tudo e todos e se levantar para caminhar na direção do plano e do propósito de Deus para a sua vida. Eu estou falando para alguém que você tem deixado de lado os sonhos de Deus por causa da opinião dos homens. Você tem deixado de lado os projetos de Deus por causa de opinião de A, de B e de C. Ei, anote aí o que eu vou te dizer: salvação é individual. Balança alguém e diga: meu filho, salvação é individual. No fim das contas, a mãe não vai salvar filho. Tu pode ser filho de crente, a vozinha não vai salvar o neto.
Ela ora pelo neto, ora pela neta, mas chega uma hora que o neto e a neta têm que tomar uma decisão. Balança alguém e fala: acorda, criatura. Fala para ele: sai do buraco. Diga assim: o leproso. Não, irmão, que é isso? Tem mais de 5 pessoas aqui. Diga: o leproso saiu do buraco. Você viu o que o diabo quer fazer contigo? Ele quer que você fique trancado no buraco, chorando e lamentando. É isso que ele quer. Ele quer que você venha parar as coisas importantes da sua vida e que fique no buraco a chorar, a lamentar, a reclamar, a dizer que o mundo é injusto, que o mundo é cruel, que você fique lá só pensando em morrer e dar um fim na tua história, pensando que é melhor voltar para trás, desviar, retroceder do que seguir com Jesus. E aí ele vai plantando essas sementes malignas na mente do homem. Ah, meu irmão, mas Jesus te ama muito. Que ele trouxe um pregador na terça-feira hoje aqui para te abanar, te chacoalhar. Sai do buraco! Será que eu estou sozinho aqui hoje? Sai do buraco! Então veja que esse homem veio até Jesus cheio de problema. Cheio de problema. Cheio de problema. Ele veio, problema físico, problema emocional, problema espiritual, problema pessoal. Problema... Esse homem aqui estava cheio de problema. Você pensa que a tua vida está ruim? Ruim estava desse aqui, ó. Esse aqui estava ruim. Só que o texto diz que ele veio. Eu amo isso aqui. A vida dele estava ruim, gente? Diga assim. A vida dele estava ruim? Mas ele veio. Vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo. A vida dele estava ruim? Mas ele veio. Você entendeu a luta hoje? Dia de culto, até quem não gosta de você liga para você. Até quem não quer conversa com você te chama para tomar café. Até quem fala mal de você te oferece para pagar janta. Mas diga assim, diga assim, diga assim: por pior que seja minha situação, eu estarei presente. O leproso veio. Para de dar desculpa. Para de dar. Balança de novo, fala assim: para de dar desculpa. Fica dando desculpa. Como que ele ficou sabendo de Jesus? Não sei. Será que Jesus estava no alto do monte, ele estava lá no pé escutando? Será que alguém deu a notícia para ele? Ó, Jesus está vindo aí. Eu não sei, meu irmão, só sei que uma hora ele falou assim: você quer saber? Cansei de viver nesse buraco. Cansei de viver nessa miséria da lepra. Eu vou até onde Jesus está. Agora você para pensar. Eu já expliquei isso aqui. O leproso, quando ele ia chegar perto das pessoas, se alguém visse que ele era leproso, podia tacar uma pedra nele. Não tinha uma multidão lá? Amém? Ele podia levar uma multidão de pedradas. Se cada um pegasse uma pedra, uma multidão de pedradas. Mas o que eu acho interessante, sabe o que é? Que, imagina que tinha outros leprosos falando assim: ei, leproso, onde é que você vai? Ah, eu vou lá, aos pés de Jesus. Aí o outro fala assim: tu é doido, tu vai ser apedrejado. Aí o outro falou assim: perdeu amor à vida, isso é suicídio. E imagina aquele tanto de gente querendo desanimar ele, não é? Aí você vem no culto, você faz aí uns stories aí no seu telemóvel. No outro dia vai lá um leproso querer desanimar você da fé. Amiga, você está indo na igreja?
Virou crente, é isso aí. Eu já falei, virou crente, ó. Virou crente, ó. Virou crente. Virou crente. É. O povo é terrível, gente. Ó, olha aqui, olha aqui. Quando você estava fazendo aquelas coisas feias lá, que no outro dia você via as fotos, você fala assim, eu não acredito, eu fiz isso. Ninguém reclama, né? Agora que você está alinhando a tua vida, a tua história, está saindo do buraco, de novo, até quem não gosta de você quer dar palpite na tua vida. Até aquele primo que nunca te deu moral. Porque toda família tem o primo rico e o primo pobre, não é? E aí, se você era como eu, dos primos pobres, tinha aqueles primo rico que não dava moral, não é? Eu vou falar para você, irmão. Pensa uma época, uma prova lascada, indo para as festas a pé, andando longe. E eu tinha um primo rico, tinha uns 3 carros zero na garagem. O abençoado passava, não dava nem uma boleia. Era primo. Pergunta aí pro teu vizinho, você tem um primo rico? Até o primo que não te dá moral manda mensagem. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa ser forte no seu compromisso com Jesus. Forte! Tem que ser forte. O leproso veio e se aproximou. Ele se aproximou. Ele se aproximou. E quando ele se aproximou, ele só fez uma coisa. Só uma coisa ele fez. Fez isso aqui, ó. Ele se aproximou, ele adorou. Você entendeu? Agora você chega no ambiente de culto, você fica fazendo conta das contas que você tem que pagar essa semana. Você chega no ambiente de culto, você fica preocupado com aquela pessoa que está devendo para você. Você chega no ambiente de culto, você fica preocupado com as coisas que você não resolveu quando você saiu do serviço hoje. Você vê no ambiente de culto, você fica calculando que você vai, sair daqui, eu vou no mercado. Tem gente que vem no culto e na hora do louvor está fazendo lista de compra no telemóvel. Tem gente que vem no culto e na hora da palavra está ali. Tem gente até jogando. Nem vou falar o que vai acontecer com esse telefone aí. É verdade. É verdade. Mas o que eu acho maravilhoso é que esse homem aqui, problema para todo lado na vida dele. Quando ele chegou aos pés de Jesus, ele só pensou em uma coisa: se prostrar, se dobrar e adorar. Você precisa mudar a sua disposição. Diga assim: eu preciso mudar minha disposição. Chegar na presença de Deus e entender: eu vim aqui para adorar. Tua dor vai querer roubar a tua adoração. Teu cansaço vai querer roubar a tua adoração. Problemas vão querer roubar a tua adoração. Pessoas vão querer roubar a tua adoração. A vergonha vai querer roubar a tua adoração. A culpa vai querer roubar a tua adoração. Mas eu quero lançar um desafio, meu irmão. Ignore tudo isso. Cale todas as vozes. E dê um brado e diga assim: eu estou aqui para adorar. Sabe qual é o problema? As pessoas estão dando o seu melhor para o homem. Então vem um show daquela cantora top da top da top. Você perde a voz lá. Hoje eu fui no show da rainha. Nem vou falar do rei. Teu time joga. Você falta quebrar a televisão, tacando comando, porque o juiz é ladrão. Eu estou falando que é contra você torcer para o teu time? Agora o que eu estou dizendo é o seguinte: o problema é que muitos estão dando o seu melhor para o homem, estão dando o resto para Deus.
Agora, o leproso, meu irmão, ele tinha todo motivo para ficar emburradinho lá no canto, reclamando da vida, reclamando da doença, reclamando que ele está isolado, reclamando que ele não sente nada, reclamando que ele está perdendo o corpo, está perdendo a vida, perdeu a família, perdeu o dinheiro. Mas aquele homem entendeu: reclamação não muda a vida de ninguém. Então ele falou: você quer saber? Só me resta um caminho, só tem um remédio, só tem uma direção: os pés de Jesus e a adoração. Então eu quero liberar uma palavra de Deus para você. Saia desse trono de julgamento e vai para os pés de Jesus na adoração. Sai da cadeira da vítima e vai para os pés de Jesus em adoração. Sai desse lugar de condenação e de acusação e vai para os pés de Jesus na adoração. Sai dessa posição, desse coitadismo, e vai para os pés de Jesus em adoração. Então veja que para ele adorar, ele teve que rejeitar um monte de coisa. Olha para a tua vida, quantas coisas você teve que rejeitar para estar aqui hoje? Quantas situações você teve que lutar para estar aqui hoje? Você está igual esse homem aqui, ó, lutando contra tudo e contra todos. E aí quando ele adora, no meio da adoração, ele fala uma frase poderosa. Ele fala assim: Senhor. Marca aí a palavra Senhor, porque isso é importante. Senhor está apontando para quem Jesus era. Por quê? Ele está dizendo assim, ó: se tu és o Senhor, eu quero dizer que eu estou aqui me sujeitando à tua autoridade. Se tu és o Senhor que está em cima, eu estou me colocando na minha posição, eu estou embaixo. Se quiseres, podes purificar. Então ele está dizendo assim, ó, o que eu preciso, basta o Senhor querer. O que eu preciso, basta o Senhor querer. Então quando você e eu nós adoramos a Jesus, nós passamos a ter acesso ao desejo de Deus para a nossa vida e para a nossa história. O adorador é alguém privilegiado. Diga assim: o adorador é alguém privilegiado. Porque o adorador descobre qual é o desejo do coração do Pai. O leproso está falando assim, ó, basta, opa, é de baixo para cima. Se o Senhor quiser, basta o Senhor querer e eu vou ser purificado. Então naquela hora que o leproso abre o seu coração, Jesus vai fazer algumas coisas. A primeira delas, ele vai estender a mão. Olha o verso número 3. E Jesus estendendo a mão. Saiba de uma coisa, que para curar qualquer pessoa, e até leprosos, Jesus podia curar somente com a sua palavra. Ele curou 10, e o texto diz que ele curou de longe. Ele gritou daqui, a palavra chegou lá, e eles foram no caminho e foram curados. Jesus não precisou tocar em ninguém. Se Jesus pode curar como curou pela palavra, quer dizer que o estender a mão aqui foi proposital. Marca aí, estender na mão, escreva assim, foi proposital. Foi de propósito que ele estendeu a mão. Foi de propósito que ele estendeu a mão. Porque quando Jesus está estendendo a mão para ele, Jesus está dizendo assim para ele: ó, durante um bom tempo da tua vida, o que você encontrou foi mão encolhida. Um bom tempo da tua vida, você encontrou mão que jogava pedra. Mas agora, eu vou estender uma mão para você. Olha a importância, o adorador sempre vai ver uma mão estendida para ele. Tem gente aqui que já entendeu isso. Eu tenho uma palavra de Jesus para ti. Você vai encontrar uma mão estendida na tua direção.
Você já recebeu muita pedrada, já recebeste muita mão encolhida, mas o céu está estendendo a mão para ti hoje aqui. E isso é tão poderoso que quando Jesus foi crucificado, não crucificaram ele com o braço cruzado, nem crucificaram ele com a mão fechada, nem crucificaram ele com as mãos para trás, nem crucificaram ele com os braços amarrados. Ele foi crucificado com os braços e as mãos abertas. Então a palavra de Deus para você: se aproxime de Jesus, que tem um braço e uma mão estendida para ti hoje nesse lugar. Se o teu pai não estendeu a mão, o pai está estendendo a mão hoje. Alguém podia ficar feliz. Se quem podia estender encolheu, o céu está estendendo uma mão para você hoje aqui. Estenda a mão para alguém, estenda a mão para alguém, estenda a mão para alguém e diga assim: o céu está te estendendo a mão hoje. O céu te estende a mão hoje, BR. Você veio para essa terça e tem uma mão estendida para ti. Você veio nessa terça e tem uma mão estendida para ti. E se você vê o ministério de Jesus, sempre nós veremos uma mão estendida. Pedro estava andando sobre as águas, de repente ele perdeu o foco, perdeu a direção, começou a reparar o vento, todas essas coisas, e afundou. Mas o texto diz que ele gritou: salva-me, Senhor! Eu preguei sobre esse texto esses dias atrás, né? Pedro foi humilde para pedir ajuda, não é? Pedro foi humilde para pedir socorro, né? Pedro foi humilde para gritar, né? Não é isso? Pedro foi humilde. Pedro não falou assim: não, eu sou o Pedrão, vou nadando, eu afundei, mas eu vou sozinho, não é? Igual você querendo resolver os problemas da tua vida sozinho, não é? Você pensa que isso é força? Isso não é força não, isso é soberba. Mas vamos voltar aqui para o Pedro. Pedro gritou: salva, Senhor! Aí sabe o que o Senhor falou? Está aqui, Pedro, vou estender a mão para você. Então onde tem alguém clamando pela misericórdia, haverá uma mão estendida para ele. E eu estou pregando para alguém que você estava num buraco profundo, mas você já gritou na tua alma aí: Senhor, estende essa mão para mim. E a palavra é essa: a mão está estendida para ti hoje. E quando ele estende a mão, o que diz aqui o texto? O texto diz que Jesus fez o quê? Essa palavra aqui, só quem sabe ler português. 1, 2, 3. Tocou-lhe. Jesus tocou nele. Para nós pode parecer algo simples, né? Se você puder, se tem intimidade, se não, só estenda a mão. Se puder, toca no vizinho, toca nele assim, só um toquezinho, viu? Olha que coisa simples, não é verdade? Não é simples? Agora pensa o seguinte: quantos anos, quanto tempo uma pessoa não tocava nesse leproso? Quanto tempo alguém sequer tocava nele? Quanto tempo não tinha uma mão estendida e alguém tocando nele? Então quando Jesus está tocando nesse homem, o toque de Jesus vai trazer uma descarga no corpo dele, uma descarga de hormônios, algo emocional vai sendo desatado, liberado na vida dele, na alma dele, aquele sentimento de importância, de valor, de significado, de que eu não sou um trapo, eu não sou um lixo, eu sou um ser humano, eu sou uma pessoa. Eu sei que você se envolveu com tanto de gente que não vale nada, só usou, abusou do seu amor, da sua dignidade, da sua confiança, dos seus recursos. Mas eu quero te dizer, Jesus está dizendo hoje aqui para ti: para mim você tem valor, você é uma pessoa, você é um ser humano, criado à imagem, à semelhança de Deus. Você é um homem, uma mulher, criado à imagem, à semelhança do Pai. Bata no peito e diga: eu sou uma pessoa criado à imagem e à semelhança do Pai.
Você não é o lixo. E você não precisa viver a sua vida no limite, se autodestruindo, ingerindo tóxicos, vivendo sempre no limite do limite do limite, se autodestruindo, se auto-sabotando, se auto-arruinando. O Pai está dizendo: eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. Eu quero resgatar o seu valor. Eu quero resgatar a sua importância. Quando Jesus está tocando nele, Jesus está demonstrando o valor, a importância, a dignidade. Assim, você não é um resto de ser humano. Você não é um pedaço de carne que está em estado de putrefação. Não! Tua aparência já está desgastada. Tua aparência é feia. Só que eu olho para você, eu estou vendo quem você é lá dentro. Só Jesus vê o homem de dentro para fora. Ouviu? Só Jesus vê o homem de dentro para fora. Você olha no espelho e às vezes fica insatisfeito com a imagem que você vê lá. Mas Jesus está dizendo: meu filho, eu estou olhando além do espelho. Eu estou te enxergando de dentro para fora. E hoje aqui, grandes curas emocionais estão acontecendo aqui nessa casa, nesse ambiente, nesse lugar. Porque o toque de Jesus é o toque da aceitação. Escreva aí: o toque da aceitação. E agora, o Espírito de Deus vai começar a tratar com pessoas que se sentiam rejeitadas e desprezadas pela família. Rejeitadas e desprezadas por pessoas que eles amam e que você considerou e considera até o dia de hoje. Essa mensagem é para você. O Jesus que tocou no leproso, rejeitado e desprezado, está tocando no teu coração. Você que procurou aceitação de abraço em abraço. Você que procurou aceitação de leito em leito. Você que procurou aceitação no meio daquele grupo, daquelas pessoas perigosas, pensando que aquele grupo ia ser a tua segurança, aquele grupo ia ser os seus amigos. E na hora que você precisou, aquele pessoal pulou fora. Mas tudo era propósito de Deus. Porque Jesus está usando essa situação para revelar para você o amor e a bondade do Pai para com a tua vida. Quando Jesus toca naquele homem, Ele está tratando do desprezo, da rejeição que ele carregava no coração. E hoje aqui, o Espírito de Deus está quebrando e está trazendo uma grande cura, por causa daquelas palavras que você ouviu dentro de casa, aquelas palavras de comparação, sempre exaltando o outro, porque o outro era o filho do pai e da mãe, você era filho metade de um, metade da outra, tratando do desprezo, tratando do abandono, tratando da rejeição. Mas eu vejo o Espírito de Deus aqui se movendo de uma maneira muito especial nessa casa hoje, e grandes libertações estão acontecendo hoje aqui nessa terça-feira. Porque enquanto eu estou pregando, o espírito de destruição, o espírito de morte está indo embora da tua vida, da tua casa, da tua descendência. Enquanto eu prego hoje aqui, um senso de valor e de dignidade está brotando no coração de algumas pessoas. Enquanto eu prego aqui, um sentimento de importância e de valor está gerando dentro de alguém. E é o Espírito de Deus dizendo assim: diga para a minha igreja que eu estou trazendo novamente esse senso, esse valor, essa importância no coração de muitos. Ei, você é importante para o Pai. Se você conhece o vizinho ou a vizinha, você vai dar um abraço. Senão você só vai dar o tapinha e vai dizer assim: ó, você é muito importante para o Pai. É mentira que você não vale nada. É mentira que você nasceu para sofrer.
É mentira que você nunca vai dar certo. É mentira que você é um falhado, um fracassado, uma fracassada. É mentira que o seu destino será a solidão. É mentira que o seu destino será contar moedas o resto da sua vida. É mentira que você vai terminar os seus dias como aquela história triste, difícil e complicada daquelas outras pessoas que você conheceu na tua história. Tudo isso é mentira. Eu venho aqui liberar uma palavra de Deus para o teu futuro, para o teu destino. O céu apontou o dedo para ti, Jesus apontou o dedo para ti, a mão está estendida para ti, e o Pai está dizendo: eu te marquei, eu te separei, eu te escolhi, eu tenho um plano e um projeto na tua história. Cadê você que recebe essa palavra? Quem enche essa casa de glória? Você não é lixo. Agora o nosso valor não está na roupa que nós usamos. O valor não está nisso. Porque aquele homem era leproso e usava trapo. O valor não é joia. O leproso não tinha joias. Nosso valor não é a casa. Ele não tinha nem moradia, morava no vale, no buraco. Sabe onde ele encontrou o valor dele? Quando ele foi para os pés do Salvador. Por isso que você vive infeliz. Você está buscando o seu valor nas coisas. Você está buscando a sua importância nas coisas. Se eu usar determinada roupa, eu vou ser importante. Se eu estiver em determinado grupo, serei importante. Se eu andar em determinado lugar, serei considerado uma pessoa de valor. Mas eu venho aqui te falar: enganosa é a graça, vã é a formosura, mas aquele que teme ao Senhor, esse será louvado. Ele encontrou o valor dele nos pés de Jesus. E aí você vai se endividando, estourando cartão de crédito, porque você precisa estar lá no meio daquele grupo. Você precisa estar naquele ambiente. Mas o nosso valor realmente está nos pés de Jesus. Porque aquele leproso não tinha nada para dar. Ele não tinha nada para oferecer. Ele tinha doença, tinha lepra, ele tinha podridão, ele tinha trapo. Mas nos pés de Jesus ele está descobrindo quem ele era e o valor dele. Comece a entender o porquê de toda a luta para você não firmar nos caminhos, nos pés de Jesus. Você entendeu? Toda a luta que você enfrenta é só por causa disso. Porque o dia que uma pessoa vem para os pés de Jesus e se entrega e o adora, começa uma revolução. Você quer revolução? Revolução é uma vida com Jesus. Essa é revolução. Vida com Jesus não é monotonia não, meu irmão. Vida com Jesus é uma emoção total. Uma loucura. Você fecha a porta do teu quarto e vai buscar Deus, e o Espírito Santo te visita. E dali a pouco você começa a ter visão, revelação, o Espírito de Deus começa a falar contigo. E você começa a ver a glória de Deus transformando tua mente, teu coração, a tua vida, a tua história, teu futuro. Aquelas coisas que você pensava assim, eu nunca vou conseguir deixar, dali a pouco você percebe que isso não é nada diante da grandeza do poder, da presença de Jesus na tua vida. Isso sim é poderoso. Aí quando eu me converti, uma pessoa falou assim, mas tão novo. Eu falei, novo eu estou agora. Tão novo, precisa aproveitar a vida. E aí um dia eu estava orando, e esse pensamento veio na hora, eu orando, quietinho, esse pensamento veio, tão novo, tem que aproveitar a vida. Parece que eu ouvi a voz daquela tribulação lá falando. E na hora que eu estou falando isso, o Espírito de Deus me visita na oração. Aquele calor, aquela presença gloriosa. E o Senhor falou assim comigo: você vai aproveitar a vida andando comigo.
Você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Você quer aproveitar a vida? Vem para os pés de Jesus. Fala aí para alguém, você quer aproveitar a vida? É nos pés de Jesus. Jesus pode fazer de ti um pregador, uma pregadora, um adorador, uma adoradora. Jesus pode fazer de ti um empresário do reino. Jesus pode levantar você como um empreendedor de sucesso, um financiador da obra do reino de Deus nessa terra. Jesus pode levantar você como um atleta reconhecido no mundo, que vai louvar, glorificar e exaltar o nome dele. Teu filho, tua filha, você não tem noção, mas ele pode daqui a algum tempo estar jogando num grande clube desse mundo, exaltando e glorificando a Jesus. Volta para eu terminar a mensagem. Não tem unção. Cadê? Estendeu a mão e tocou. E quando tocou, Jesus falou assim: eu quero. Eu quero. O leproso falou: se o senhor quiser. Aí Jesus falou: eu quero. O leproso falou: basta o senhor querer. Jesus falou: gostei, eu quero. Dá um minuto aí que eu preciso fazer uma oração aqui para mim. Vou falar um negócio para Jesus. Se eu fosse você, tinha aproveitado esse minuto para fazer também um pedido para Jesus. Que eu falei assim: Jesus, ele falou assim: se o senhor quiser, eu fiz assim: ó, Jesus, se o senhor quiser. Eu já aproveitei aqui o mistério da palavra. Sabe por quê? Jesus está dizendo hoje aqui na terça abundante. Eu vou contar até 3 e vou dar um brado. Quando eu der o brado, você deu outro brado aí. Jesus está dizendo: eu quero. E purificou ele da lepra. Quando você sair desse culto, algumas lepras vão ficar aqui e não vão te acompanhar. Se você crê, dependências químicas, dependências emocionais, qualquer tipo de dependência na tua vida, você pode deixar hoje aqui. E você pode voltar para a tua casa livre e liberto. Você pode voltar para a tua casa e fazer uma limpeza, pegar toda aquela tribulação que está lá, jogar na sanita e dar uma descarga. Você vai poder pagar aqueles contatos tribulosos que está aí no teu telefone, apagar esses contatos do inferno. Você nunca mais vai precisar de bala para nada. Entendedores entenderão. Não vai precisar de nada disso. Você pode sair purificado hoje daqui. Você pode sair purificado, vai pagar aquelas contas tribulosas daqueles sites do inferno que estão aprisionando você. Você pode sair purificado hoje dessa reunião. Aquele homem sai purificado daquele ambiente. Você ficou imediatamente purificado da lepra. Aí o homem levanta. O homem levantou, Jesus falou assim: ó, não vai falar nada para ninguém não. Verso número 4. Não fala nada para ninguém. Mas vai lá e mostra para o sacerdote. Procura o sacerdote. Marca isso aí. Vai mostrar para o sacerdote. Vai mostrar para o sacerdote. O que acontece, gente? O que acontece? O que acontece? Quando ele foi diagnosticado com lepra, quem fazia o diagnóstico era o sacerdote. Ele examinava a pessoa, falava: lepra, está excluído. Aí ele tinha que sair, largar tudo e ir embora. Só o sacerdote que deu a ordem para ir podia agora dar a ordem para voltar. Então ele tinha que ir lá, se apresentar para o sacerdote, ser examinado, o sacerdote olhar no meio dos dedos, olhar aqui atrás da orelha, cada dobrinha do corpo, levantava o braço, virilha, examinava o homem por inteiro no meio dos dedos do pé. Não podia ter nem frieira, não podia ter nada, irmão. Tinha que dar uma geral. Olhava aqui, ó, atrás das dobrinhas do joelho, olhava tudo. Tá liberado, pode voltar para a cidade. Quando Jesus fala para ele voltar, Jesus está dizendo assim: ó, primeiro, eu estou abrindo o caminho que estava fechado para você.
Uma vez o sacerdote disse: vai embora e esse caminho está fechado. Mas agora eu estou dizendo: pode voltar que o caminho está aberto. Eu tenho uma palavra de Jesus aqui para alguém. E a palavra é essa: o caminho que estava fechado, eu vou abrir o caminho novamente, vou abrir o caminho novamente, vou abrir o caminho de novo. Segunda coisa que Jesus estava a falar para ele, quando disse que ele tinha que voltar e procurar o sacerdote, é o seguinte: você vai lá falar com o sacerdote, porque o sacerdote vai restituir, ele vai devolver tudo que você havia perdido. Você vai voltar para casa, vai poder voltar para a família, vai poder voltar para o relacionamento, vai poder voltar para aquilo que você tinha, vai poder voltar para tudo que você havia perdido. Desse próximo mês, desse meio de ano até o fim do ano, nós vamos entrar num tempo de uma grande restituição, de uma grande restauração. O Senhor trouxe essa palavra esses dias ao meu coração, num tempo de oração, e a palavra era essa: diga para a minha igreja, que eu estou enviando tempos de refrigério, tempos de uma grande restituição, de uma grande restauração. Se você foi lesado, roubado, prejudicado de alguma maneira e de alguma forma, há um decreto do céu sobre a tua vida. Tempos de restituição estão chegando sobre essa casa e esse lugar. Quem crê dá glória. O que a lepra tirou, Jesus está devolvendo. O que a lepra levou, Jesus está trazendo de volta.